quem determina desde o ventre e desde os primeiros passos o caminhar e o futuro do teu filho é a boca do pai e da mãe? Desde o ventre. Isso aí já foi provado e comprovado pela ciência, por vários estudos, psicólogos, sociólogos, e a Bíblia diz isso. Você vai entender onde eu quero chegar. Está aparecendo aí? É muito chique isso. Diz assim, ó. E ele disse, o profeta Eliseu dizendo para Sunami, ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu Senhor, homem do Eterno, não mintas a tua serva. Só isso. Senhor, te agradecemos pela tua presença, porque até o presente momento o Senhor tem falado conosco através dos louvores. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha continuar falando com a igreja, aos nossos corações, mediante o poder da tua palavra e o querer do teu Espírito Santo. Seja feita, Senhor, a sua vontade. Fala comigo, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos, porque aquilo que queremos é muito pouco comparado com aquilo que o Senhor tem para dar e oferecer. Então, o Espírito Santo continua falando conosco, para a tua honra, para a tua glória, para a tua exaltação somente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, e eu tenho esse costume. Quem acha que Jesus merece, dê para ele uma salva de palmas. Aqui essa passagem de 2 Reis está traçando a história do profeta Eliseu. Eliseu, ele era filho de um homem chamado Safate, um morador ali da cidade ou da província de Abel-Meolá. E para quem não sabe, para quem sabe, só para lembrar, Eliseu, ele tinha mais ou menos entre 17 e 20 anos de idade quando ele recebe o chamado do profeta Elias. E o detalhe é que Eliseu veio de uma família rica, de uma família abastada. O Abel-Meolá, que é a pronúncia correta, para você se situar na Bíblia, eu gosto de me situar na Bíblia enquanto leio ela. Cada um tem um jeitão, né, pastor? Mas gosto de me situar. A província ou a cidade de Abel-Meolá fica mais ou menos ali, no lado sul do Rio Jordão, nas planícies mais férteis, que mais davam boas colheitas, era a parte mais que produzia melhor da terra, um dos melhores produtos, o cultivo era ali Abel-Meolá. Abel-Meolá, essa é a pronúncia correta. E o nome Abel-Meolá, ou Abel-Meolá, como é dito aqui no Ocidente, quer dizer esperança, no sentido que você olha para aquela planície, a mesma planície, quando o sobrinho de Ló olhou e viu aquelas planícies verdejantes, essa mesma região. Quer dizer esperança ou renovo, no sentido que você vê e vai brotar e vai ter vida. Parecendo com o sentido do nome de Abel ou Abel. Abel quer dizer sopro de vida ou respiração, no sentido de esperança, de viver, nesse sentido. E quando Elias, ele vai, nós conhecemos a história, que ele vai no Monte Carmelo, que ele lança o desafio, que ele vai fugir da rainha Jezabel, e ele vai se esconder na caverna, e depois ele vai sair da caverna amando do Senhor. Quando o Senhor chama o profeta Elias e diz: Elias, não se preocupe, porque eu já estou trabalhando em todas as causas que você acha que não tem, que eu não estava trabalhando. Por exemplo, eu já determinei que você vai ungir um rei chamado Jeú no lugar de Acabe, e já determinei que você vai ungir um profeta em seu lugar. Então, fica tranquilo, que aquilo que você achava que não estava acontecendo nada, eu já estou trabalhando a causa. E aqui, crente, o Espírito Santo começa a falar: o Senhor já está trabalhando na tua causa. Amém. Em causas que nós nem imaginamos, nem pensamos, e o Senhor já está trabalhando na causa. E aí quando, eu particularmente acho linda essa parte.
está trabalhando, está arando a primeira junta de bois. Por que a primeira? Porque era o 12. Porque ele era o filho do dono. Sim ou não? Sim ou não, crente? Ele era o filho do dono. Então ele tinha que estar à frente. Ele tinha que dar um exemplo. Olha aí, crente, você tem que dar um exemplo de Cristo na sua vida também. Jesus está falando, pastor, na pregação inteira. Você tem que ser exemplo. Por exemplo, qual é a função de um embaixador em terra estrangeira? Ser representante do país que ele vive em solo estrangeiro. Você está em solo estrangeiro. O mundo é solo estrangeiro. Você é cidadão do céu. É por isso que o inimigo bate tanto no tal testemunho do crente. Ó, essa pessoa lá da Polônia, não quero ser não, se for desse jeito. Essa pessoa é crente, não quero ser não, se for desse jeito. Não, tem que ser exemplo de Cristo. Elias passa por Eliseu. Eu acho bonito isso aqui, pastor. Eliseu está lá, ele passa pelos empregados, e quando ele cruza, passa todos, ele tira a sua capa de pele de carneiro, lança nos ombros de Eliseu, e não fica parado, ele continua o caminho. E quando ele continua o caminho, Eliseu larga a junta de bois, solta ali, corre atrás do homem de Deus, está tudo na palavra, corre atrás do homem de Deus, e ele diz: tu bem sabes o que eu fiz para contigo. Eliseu sabia, por isso, crente, que é importante você, vou falar, pastor, ler Bíblia. É importante você saber o que está lendo, o que a pessoa está falando. Porque tem pessoas que vão procurar profeta por aí. Existe muito crente assim. Não tem muito que não estou acusando ninguém, eu já fiz muito isso. O Senhor fala comigo, o Senhor fala comigo, o Senhor fala comigo, o Senhor fala comigo, e aonde caiu o Senhor falando, e tu. Aí está aquele versículo de morte que ele está falando contigo, e aí? A palavra do Senhor Jesus de Nazaré, Yeshua Meshach, diz assim, ó, examinai as Escrituras. Você sabe o que isso quer dizer no sentido da cultura hebraica que Jesus estava inserido e que ele falou isso? Quem quer saber, diga amém. Sujeira as curiosidades. Significa que você tem que se assentar, não se sentar, porque assentar e sentar em hebraico é diferente. Sentar você senta para alguma coisa, e se assentar, você vai ter um relacionamento, uma comunhão, porque você vai, aquele objeto que você está estudando ou ouvindo é importante para você ter um mérito. Estudar ou as Escrituras, você tem que sentar, ler, encucar e reler, porque você está sentado exatamente diante da boca de Deus. Simples assim. Tu bem sabes o que eu fiz contigo. Aí muita gente vai dizer, vários pregadores vão dizer que Eliseu queimou aquilo e vai ter muito significado de queimar a cana, isso aquilo. Eu vou explicar. Quem quer saber, diga amém. Amém. Oh, glória a Deus. Ainda bem que eu estou com tempo, pastor. Mas eu vou correr, tá bom? Eu já disse aqui, quando um hebreu ou alguém da cultura oriental, ele vai mudar de vida, mudar de função, mudar algo na vida dele, ou ele muda de nome. Quem se lembra, diga amém. Amém. Que foi o caso de Oséias, que mudou para Josué. Foi ter uma função. Mas quando não vai mudar o nome, tem alguns rituais, algo a ser feito. Por exemplo, ele queimou a junta de bois, ele fez aquele churrasco, ele convidou todos os vizinhos, porque a partir dali o nome dele não seria mudado, mas aquela conduta estava detonando que ele ia mudar radicalmente a sua vida, ia mudar daquela função para outra função. Ele não ia ser um aprendiz de um gestor familiar, de um gestor de uma empresa, para ser um emissário, um profeta do eterno Deus de Israel. Ele ia mudar, só por isso. E depois ele muda, ele começa a seguir Elias. E o interessante é que Eliseu, ele começa a servir Elias num período não menor que 5 anos e não maior que 8 anos. Está entre 5 e 8 anos. Porque todas as datas históricas, por quanto estudioso sabe que data provável é de
5 anos para cima, 5 anos para baixo, 2 anos para cima, 2 anos abaixo, datas provadas. Então é de 5 anos para cima até no máximo 8 anos. Foi o que ele aprendeu com Elias. O interessante, quando ele começa a andar com Elias, ele começa a ser como Elias. Sabe como é? Ele começa a pegar os trejeitos de Elias, a fala. E eu imagino, pastora, o contraste. Por que o contraste? Porque o tal do profeta Elias, que era nazireu, para responder a pergunta sendo dieta, porque tem pessoas que lê a Bíblia e ficam questionando e ficam assim com dúvida. Não, você direto, ele era nazireu, cabelo pela cintura, um homem magro, alto, um cinto de couro, vestido de peles e um manto de pele de carneiro. Ele era acostumado a viajar, ele era acostumado a orar, era um homem quase que antissocial. Mas como assim? O negócio de Elias, olha que interessante, era o próprio Eterno, o próprio Deus. Não tinha essa de meio caminho com o profeta Elias. Imagina você, você está dormindo, alguém te chama da sala, a casa está fechada, e você chega lá, tem um anjo te esperando. Um anjo. Vim falar contigo. Eu não quero falar contigo, eu quero falar com quem te enviou. É a situação do profeta Elias, imagina isso. Elias, levanta e come. Tá bom, antes vou levantar e vou comer, mas ó, Senhor, eu quero falar com o teu chefe, com o teu mestre, com o teu criador, não me interessa anjo. E tem gente hoje, crente hoje, que está preocupado com anjo. Você chega na casa do abençoado, tem anjo por tudo. Não vou falar dos rituais da Roma antiga que simbolizavam esses anjinhos aqui, porque não é tempo. Mas se eu fosse você, como um bom filho do Senhor, eu arrancava todos esses anjinhos, gorduchinho, bonitinho, praga do Satanás de casa. Não vou falar porque não tem nada a ver com a mensagem, mas fique esperto. Amém? Amém. O interessante é que com Elias, 1,80 m, isso é fato histórico de Israel. Eliseu, mais baixo que eu, 1,60 m, 65 m, no máximo, atarracado, parrudo, e Elias aquele fiado de gente. Mas Eliseu acompanhava. Escuta essa, interessante, passo a passo de Eliseu. E eu estou falando com conhecimento de causa. Eu escuto a história de Elias e de Eliseu desde criança, quando o papai era vivo. Posso usar conversando, pastor? Você não vai ficar bravo? Eu gosto de pregar com temática assim, porque daí grava na cabeça. Vai andando assim, bem tranquilo. Elias e Eliseu. Vai acompanhar os passos, grudado em Elias. O que Elias fazia? Elias tinha sede. A Bíblia vai dizer que chegava Eliseu e deitava água na mão de Elias. Ele queria aprender. Sabe aquela pessoa que tem sede de aprender? Fica ouvindo, fica no teu pé, fica na cola da pessoa para aprender, para saber. Quando chega no fim do ministério de Elias, e Eliseu vai atrás dele, ele andou passo a passo assim com Elias com Eliseu. Ele falou assim: olha, o Senhor me enviou a Gilgal, porque Ele vai me levar. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei e não te largarei. Chega em Gilgal. O Senhor me mandou descer a Betel, a Jericó, depois a Gilgal. Agora, primeiro Jericó e depois Gilgal. Quando chega em Gilgal, a mesma coisa se repete. O que você quer, Eliseu? Eu só quero ser o dobro que tu és. Eu quero a porção dobrada desse espírito. Não no sentido de ter inveja, mas no sentido de ver o que Deus, o que o Eterno faz com o ser humano. A unção que Eliseu recebeu foi tão grande que ele tinha unção até nos ossos. Sabe o que é isso, gente? Nos ossos. É você
você chegar em casa e o diabo recuar. É o satanista, aquele que se envolve em umbanda, quimbanda, magia negra, magia branca, mesa branca, não interessa. Ele fazer um trabalho para derrubar a tua família e você chegar e a unção está nos ossos e o diabo falar, nesse eu não posso tocar. Unção nos ossos. Eliseu tinha unção, ele queria. Aí mas tudo é condicionado. Esse é um grande problema. Quer um exemplo da Bíblia? Se quiserdes, se você quiser, comereis o melhor dessa terra. Tem que querer. O Senhor vai me recolher hoje. Fazia mais ou menos, escuta essa, 12 horas que Eliseu estava na cola de Elias, grudado. Isso é fato histórico. Pergunta para uma criança hebreia, como é que Elias estava acompanhando, Eliseu estava acompanhando Elias. Ele vai falar assim, coladinho, grudado. Não é sem propósito que o Senhor olha do céu e ele fala assim, eu preciso arrebatar Elias hoje. E como é que eu vou fazer? E Eliseu está colado. Se ele vê Elias sendo arrebatado, está falando para o Espírito Santo, tu tem que descer e dar a tua porção dobrada sobre ele, porque a Trindade se conversa. São 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um tem um jeito. Às vezes não olha para o outro assim, o Pai olha para o Filho, o Filho olha para o Pai, o Pai olha para o Espírito Santo e fala assim, o que a gente faz? Vamos ter que resolver isso aí. Pela conduta dele, a gente tem que fazer alguma coisa para resolver isso daí. Ei, crente, o Espírito Santo está falando contigo. Pela conduta que você tomar, o Senhor tem que fazer alguma coisa para resolver esse teu problema aí. Alguma coisa ele tem que fazer. Aí ele fala assim, pois não, meu senhor, anjo, pega essa carruagem com esse cavalo revestido com chama de fogo, desce lá e no meio deles para separar, senão eu vou ter que trazer os dois juntos. Desce a carruagem de fogo, separa Eliseu, na hora que vê aquilo, imagina a cena, querido. Um carro, uma biga com um cavalo, 2 cavalos, um anjo em cima, cavalos cuspindo fogo, saindo fogo, tudo que é lá, um separa do outro, aquilo passa no meio deles, vem um redemoinho lá de lá, translada Elias, a capa cai, Eliseu vai usar uma expressão que eu acho fantástica. Ele vai dizer, meu pai. Ele comparava Elias ao pai dele. Quem considera o pastor seu pai? Não é para levantar a mão. Você puxa o saco. Mas você está coberto de razão. Era Elias. O redemoinho leva Elias. Era Eliseu, leva Elias. Agora Eliseu, olha aquilo. Parece que eu vejo pela fé o Rio Jordão fechado, porque as águas ali abertas. Eliseu olha para o Rio Jordão, olha para a capa, olha para o céu e fala, deixa comigo, porque na vida de lá para cá, eu vi meu pai, meu mestre, meu Raboni abrir o Rio Jordão, enrolando a capa, batendo com ela nas águas, e as águas se abriram. Por que não pode abrir comigo agora? Vai! A Bíblia vai dizer que ele pega a capa, ele enrola a capa, ele bate nas águas do rio, as águas se abrem e já vai Eliseu, atravessa o Rio Jordão. Atravessa, vai lá para a escola em Gilgal, para a escola de profeta, que ele passaram, chega os alunos de profeta, 50 alunos, e fala, cadê Elias? Está arrebatado. Deixa a gente ir atrás dele. Posso falar uma coisa? Deixa a gente procurar ele. Quem sabe não levou para as montanhas. Eles ficaram o dia inteiro atazanando a vida do Eliseu. Vai procurar o Elias. Não adianta. Mas quer saber? Quer ir, vai. Quer que o pastor vem que um crente vai quebrar a cara. Quer ir, vai. Não é, pastor? Quer fazer? Faça. Mas você não vai se dar bem. Então, deixa eu falar. 3 dias depois,
depois vem 50 cara de tacho para trás. Não achou nada. Adoro falar, eu não falei? Eu não disse isso. Pois é. Aí agora começa o ministério de Eliseu. Eliseu, um dos primeiros milagres que ele vai fazer é exatamente quando ele retorna para a cidade de Jericó. Quando ele retorna para Jericó, os filhos dos outros profetas, os outros 50 filhos, porque tinha 50 em Gilgal, uma escola de profeta em Gilgal, uma escola de profeta em Jericó, cada um tinha 50 alunos. Eles vêm reclamar com Eliseu e vai dizer: olha, as águas de Jericó são inférteis, são impuras, causa até esterilidade. As mulheres não conseguem nem ter filhos por causa dessas águas, são amargas. Eliseu, ele vai determinar, ele vai fazer com que o Senhor transforme aquelas águas estéreis, amargas, em águas férteis. Tanto que a cidade de Jericó ficou uma cidade assim, que as águas eram cristalinas, puras. Porque eu vou dizer uma coisa para você, gente. Tudo que Deus faz, tudo que o Eterno faz, é bom. É muito bom. Aí Eliseu, ele vai voltar para a cidade, ele vai começar, aí vai ter, e vai continuar morando em Abel-Melá. Depois. Aí ele vai ter uma trajetória interessante. Ele vai chegar até, viajando com Geazi, até a cidade de Sunem. A cidade de Sunem fica a 30 quilômetros de Samaria e até o Monte Carmelo mais 30 quilômetros. E quando ele chegava nessa cidade, tinha essa mulher. Eu sabia o nome dela, agora esqueci. É muita coisa na minha cabeça. Esqueci a minha casa. E ela era uma mulher rica, a mais rica da cidade. Mas tem uns detalhes na vida que não mudam. Por exemplo, você pode comprar o melhor colchão, mas não pode comprar o sono. A pessoa pode comprar a melhor casa, o melhor palácio, mas não vai comprar um lar. Você pode pagar a melhor pessoa para te acompanhar, mas você não pode comprar o amor. E essa mulher, além de ser a mulher mais rica da cidade, ser casada com o homem mais poderoso, ela olhou para Eliseu e ela disse: olha, esse homem aí é um santo homem de Deus, ele serve ao Eterno. Quem se lembra do embaixador que eu falei no começo? Esse daí caminha com Deus, não mexe com ele não. Vamos fazer o seguinte, vamos abençoar ele. A tradução ocidental diz que foi feito um quarto. Não foi simplesmente um quarto que foi feito. Foi feito um quarto no segundo andar, na melhor vista da casa. E foi colocado naquele mezanino ou terraço, uma cama, uma mesa, uma cadeira. Para que ele pudesse, escuta essa, quem está me ouvindo, diga amém. Para que ele pudesse chegar na cidade, porque Eliseu, ele chegava na cidade de Sunem, ele descansava para ir para o Monte Carmelo para orar. A mesa é para Eliseu deitar e descansar, a cadeira é para o Geazi sentar e ver o que o Senhor Eliseu está precisando para servir ele. Olha que tudo encaminhado. Sabe quanto tempo durou isso, gente? Quem quer saber, diga amém. Amém. Entre 8 e 10 anos. Todo o começo do início do profeta Eliseu. Já tinha passado a guerra com o rei de Moabe. Ele já havia determinado que houvesse a providência do Senhor no deserto. Ele já havia providenciado a multiplicação do azeite da viúva. Tudo isso já tinha acontecido. É que a história do profeta Eliseu, biblicamente, aqui no livro de Reis, não está em ordem cronológica, está num trabalho não em ordem cronológica, mas está. E ela viu tudo aquilo, sabia tudo aquilo, e depois de todo esse tempo, Eliseu chega
Ele chama Geazi, está sentado na cadeira, ô Geazi, chama essa senhora aí. Ela chega e Eliseu oferece o melhor que ele podia, porque ele tinha influência em todos os lugares, no palácio, com o comandante do exército. Ele falou assim: olha, você quer que eu fale alguma coisa para o rei, alguma coisa para o comandante, por favor? Olha a resposta dessa mulher, que interessante. Dá uma lição para a gente. Dá uma lição para a gente. Porque o defeito do ocidental, nós ocidentais, é que sempre queremos mais. Sim ou não? Sim. Tem uma casa boa, 2 casas alugadas. Eu quero mais alugar mais 2 casas. Tem um carro bom, eu quero mais um. Para quê? Vai dirigir um aqui outro lá? Mas cada um tem a cabeça. Olha, meu senhor, não preciso nos interceder com ninguém. Eu estou feliz, eu estou não está feliz. Eu estou no meio do meu povo. Ou seja, no termo, na cultura hebraica, quer dizer assim, ó, eu estou bem aonde estou. Não preciso de aqui, não preciso de mais nada. Mas ele se retirou. Mas na cabeça de Eliseu, puxa vida, eu poderia falar para o rei da outra, essa mulher, podia falar para o comandante do exército, mas por que para o rei e para o comandante? O rei podia abençoá-lo monetariamente, com títulos, e o comandante do exército podia mandar soldados para vigiar o trabalho do marido no campo, ter uns vigias, soldados para evitar saque, evitar roubo. Ela não precisava investir em treinamento com um empregado, pagar para alguém ficar cuidando, para não ter saque, essas coisas. Não, mas ela não quis. Interessante, né? Agora, Geazi é aquele crente aí, nós. Nossa, é nós. Sabe tudo da vida dos outros, mas um pouco. Quer saber de alguma coisa? Pergunta para o crente. Viu, irmã? Ele estava com o sapato preto, a calça preta, o cinto preto. Ó, sabe tudo. Geazi, o que a gente faz? Essa mulher, o marido dela é velho. O olho de Geazi. O marido dela é velho. Você quer saber a idade do marido dessa mulher? Quero, eu quero ele. Ele tinha mais de 75 anos de idade, mais. Eu acho interessante, ninguém bate nessa tecla, mas eu acho interessante essa parte da Bíblia, interessante. O marido dela é velho e ela não tem filho. Tudo que ela tem ele está dizendo em outras palavras, subentendendo-se nas entrelinhas que o advogado adora. Aquele bendito contrato tem 1 milhão de coisas. A gente nem sabe o que está escrito ali, mas aqui quer dizer isso, mas já é. Está dizendo assim, ó, vai deixar tudo para o rei, vai deixar tudo. Não tem para quem deixar nem descendente. Chama ela aqui. Chegou na porta. O que passou na cabeça dela? Esse homem já falou comigo, me chamando de novo. O que ele quer? O que mais fazer? Pois não, Senhor, nome de Deus. Eu imagino Eliseu, aquele que tem contato com Deus, aquele que ora 3 vezes por dia, sempre generoso. Eu conheço um pastor que eu não consigo acompanhar, ele ora 8 horas todo dia. Sabe disso? Levanta 3 horas, 4 horas da madrugada e ora até as 10 horas da manhã. Ai, que inveja. Santa inveja. Claro que o trabalho dele permite. Eu imagino Eliseu deitado na cama, assim, apoiado no braço, ele olha para aquela mulher, porque aprenda uma coisa, gente, o homem e a mulher de Deus não brincam com o que fala. Elias teve um bom mestre, Eliseu, aliás, teve um bom mestre. Ele olhou para aquela mulher e ele fala assim, ó, no tempo determinado você terá um filho no braço. Na tradução original hebraica, no tempo determinado pelo Eterno acalentarás e terás um filho no seio ou no braço. Linda a reação dela.
E a Bíblia vai dizer que no outro ano ela teve um filho. É simples assim, não é? Nada com Deus é simples. Você não tem ideia, você não tem a menor noção do que o Senhor está fazendo por você estar sentado aí, que é o exemplo da Bíblia? Sim ou não? Sim. Até quem não tem nada a ver com o que você está sentado aí, o Senhor está cutucando ele lá. Posso ouvir glória a Deus, gente? Quem deixou parente em casa? Filho, mulher, esposa, gato, cachorro, papagaio, levanta a mão. O Senhor está mexendo com ele lá. Como assim? Agora imagina o Elias Eliseu, dizendo para essa mulher essas palavras, Pai, Filho e Espírito Santo lá no céu. Filho, olha o meu profeta lá. Esse é profeta, por isso que eu mandei Elias ungir ele, jogar o mando sobre ele. Por que, meu pai? Porque ele fala para a minha glória se manifesta através das palavras dele. Não é para a honra dele, é para a minha glória. Como assim, meu pai? Ele determinou sobre a mulher, mas para essa bênção acontecer, eu tenho que pegar o marido dela lá no campo. Era um homem? Era um homem que crente? Velho. Um homem velho. O fogo não caía mais. Para bom entendedor, minha palavra basta. Imagina o velho no campo pensando na bênção em casa. Oh, glória a Deus, o que está acontecendo comigo? Faz uns 30 anos que eu não penso nessas coisas. Nem sei mais o que é isso. Mas o que está acontecendo comigo? A testosterona está refazendo de novo? Você sabe que a partir dos 30 anos o nível de testosterona vai baixando. 70 anos para cima, então nem fabrica mais. Para falar no termo científico e fisiológico da coisa. Mas eu vejo, parece que o Espírito Santo renovando as glândulas daquele homem, os hormônios daquele homem idoso, e ele começa a ver o relógio de Jesus, tem que ir para cá, está acontecendo comigo, tem que ir para cá, e vai correr para casa, e Jesus Santo! Foi crente no céu, teve um filho. Olha o que Deus teve que fazer pelas palavras do profeta. Entrar em providência na vida do marido para que a mulher fosse abençoada. Ei, você não pegou ainda? Captou a mensagem? O Senhor está entrando em providência antes que você nem imagina, só para te abençoar. E a mulher teve um filho. E eu falei no começo, se você prestou atenção, se você está ligado na palavra, eu falei no começo que no poder da língua. Deus é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz assim: a minha palavra ela não volta para mim vazia. Se um ser humano cumpre a palavra, imagine ele. Quer um exemplo? Quem quer, diga amém. Amém. Olha que história linda, pastor. É da tua época, eu não sou tão idoso assim. No interior de Minas Gerais, escuta essa. De Minas Gerais, está dois compadres conversando à mesa no domingo. E um fala para o outro: ó, compadre, vai ser aniversário do meu filho, eu estou feliz que ele vai para a faculdade, e eu vou dar uma festa aqui, um almoço para a família, no sábado, e eu quero que tu e tua família venham. Tu vem? Ó, compadre, nem que chama canivete, só se eu estiver doente numa cama, eu não venho, e se eu não vier, ele olhou no quintal. Está vendo aquela pá velha enferrujada que está pegada? Estou vendo, compadre. Se eu não vier, eu vou pegar o meu melhor cavalo, a melhor cela, o melhor manto que eu tenho e vou trocar por aquela pá velha. Valia uma fortuna na época. E não há de ver que o velho esqueceu de ir no almoço? Esqueceu do almoço? Passou o sábado, passou o domingo. Chegou na segunda-feira, a esposa: ô velho, pois não. Olha como ele está, pois não. Hoje em dia, amor, o que é? Não trata tua esposa assim. Amor, o que é?
pastor. Nem lembrava o velho, não estava nem aí. Mas ela falou assim: não, você deu a sua palavra. O velho falou: deixa comigo. Chamou a família inteira, colocou na sala, levantou, ensinou com a melhor cela, o melhor cavalo que ele tinha, trocou a ferradura, colocou aquele poncho lindo, montou no cavalo, colocou o melhor chapéu e foi lá na casa do compadre dele. E o compadre, fazendo os afazeres, ele pediu licença, entrou no quintal, pegou a pá velha, de cabo quebrado, colocou nas costas e deixou o cavalo, o poncho, o chapéu, o chicote, tudo relacionado ao cavalo. E ele falou: mas não precisa. Ele falou assim: compadre, a nossa palavra tem que valer mais do que um contrato assinado. A palavra de Deus na sua vida vale mais do que um contrato assinado. E a Bíblia vai dizer o seguinte: e há de ser a Moisés que o meu sacerdote levantará a mão direita sobre o meu povo Israel e determinará a bênção, e a bênção acontecerá no arraial para o meu povo. Se você não sabe, nós somos sacerdotes, nações eleitas do Senhor, da ordem de Melquisedeque, uma ordem que não tem começo, não tem meio e não tem fim. É uma ordem eterna que não se acabará. Eu não sei de que maneira o Senhor vai fazer, quem Ele vai mover, quem Ele vai cutucar, o que vai acontecer, deixar de acontecer. Mas você, por estar aqui hoje nessa campanha, o tempo determinado teu chegou. Aconteça o que acontecer, você vai ver esse filho nascer e o Senhor vai cumprir a palavra dele. Não porque eu mereço, mas porque a palavra dele não volta atrás. Quem crê, diga amém, eu recebo. Fala: Senhor, eu recebo. Eu creio na tua palavra que acontecerá o milagre, a resposta para a honra e glória do teu nome. Assim como Eliseu determinou a bênção, está sendo determinada agora a bênção para mim. Manda o ombro do teu irmão, fala: viu? Vai se cumprir palavra de Deus na sua vida. Palmas para o Senhor Jesus.